Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Cris Convida. E esse ano de 2020, a gente começou com um olhar totalmente voltado para a sustentabilidade. 4 meses depois que nós estamos aqui no meio da pandemia, do novo coronavírus, estamos vivendo, na verdade, uma quarentena e até revendo diversos hábitos que fomos acumulados aí ao longo da nossa vida. Será que essa forma como encaramos a sustentabilidade vai mudar daqui para frente? Quem vai me ajudar a responder esses questionamentos é uma pessoa muito querida e especial que conhece tudo sobre o tema de sustentabilidade. Para quem não conhece a Sônia é presidente do Conselho Consultivo do Global Reporting Initiative, o GRI, aqui no Brasil. Sônia, prazer enorme estar com você aqui e não tem momento mais especial de falar de sustentabilidade do que agora. Então, muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. Cris, muitíssimo obrigada pelo convite, eu que agradeço, acho a iniciativa incrível e conversar contigo, com todos os seus seguidores, vai ser um mega prazer. Obrigada. Então, muito obrigada, A gente já estava com o seu nome aqui, mas antes a gente falar um pouquinho sobre o tema em si, e primeiro, obrigada por ter aceitado um convite. A gente queria entender um pouco da sua trajetória, Hoje você está aqui falando de sustentabilidade, mas você conhece muito sobre o tema, mas você tem uma experiência super bacana, uma carreira longa e sólida em grandes empresas nacionais e internacionais, e de repente você chegou aqui para falar de sustentabilidade, e é realmente um tema meio desbravando esse tema de sustentabilidade no Brasil. Conta um pouquinho da tua trajetória e como é que você chegou nesse teu propósito de vida. Vamos lá, eu sou jornalista, de formação, e eu costumo dizer que eu só estou em sustentabilidade porque eu sou de comunicação. No fim, os caminhos me levaram para essa área. Antes de ingressar na vida executiva, isso há 21 anos atrás, eu trabalhei em rádio, eu sou radialista também, trabalhei em rádio, trabalhei em revistas, em agências, quer dizer, eu variei muito a minha atividade de comunicação, mas quando eu entrei no Bank Boston, em 1998, eu, de fato, ingressei na vida executiva e comecei na comunicação, para montar essa área de comunicação. Nos 3 últimos anos, antes do Boston ser adquirido pelo Itaú, eu tive a oportunidade de ser responsável pela Fundação Bank Boston. E, naquele momento, as questões estavam começando a emergir no país, as questões relacionadas à sustentabilidade, princípios do Equador, essas questões estavam começando a surgir. E aí o Itaú adquiriu o Bank Boston. Eu tive uma grande oportunidade na vida de montar a área de sustentabilidade no Itaú. Então, eu acho que nada é por acaso na vida, Cris? Eu acredito, eu gosto muito de Jung, essas coisas que nada acontece por acaso, e eu tive essa oportunidade e eu montei, então, a área de sustentabilidade no Itaú, não havia essa estrutura lá. E entre Boston e Itaú, também fui responsável na FEBRABAN, dessa comissão de sustentabilidade, aí, com chapéu voluntário pelo setor. Então, fiquei 3 anos no Itaú, que foi incrível montar essa estrutura, trabalhar a governança e tudo mais, quando eu recebi o convite para ir para a Bolsa, montar também essa área de sustentabilidade na hoje B3, na época era BMF Bovespa. E fiquei aí na Bolsa por 10 anos trabalhando essas questões dentro do mercado de capitais, que é incrível, porque aí você tem todas as empresas, você é o centro do mercado de capitais e trabalha na indução do mercado. Então, foi mais ou menos essa trajetória que me levou sustentabilidade, na Bolsa também era responsável pelo investimento social privado, mas foi assim que o mundo me levou, a vida me levou, e venho já nessa trajetória há mais de 15 anos. Super bacana e ver quanto que se transformou disso e talvez depois eu vou falar um pouquinho como isso mudou, falar de sustentabilidade há 15 anos atrás e este momento que a gente está vivendo, E hoje você está à frente, da GRI, que é o Global Reporting Initiative aqui no Brasil, é uma organização internacional, que acho que define esses padrões e como é que a gente conceitua os pontos, os relatórios de sustentabilidade. Você podia explicar talvez um pouquinho, qual que é o objetivo da GRI, como é que a gente aterriza isso aqui no Brasil? Explico sim, e tem uma coisa que eu acabei não comentando que eu acho fundamental no meu caminho, que em 2016 eu fui reconhecida pela ONU como uma SDG Pioneer,
que são uma das pessoas que no mundo estão trabalhando pelo avanço dos ODS, né? Então, acho que também tem uma... Isso é um marco fantástico, não dá para escolher, não dá para passar Ai, Cris, batido, né, Sônia? É para um mim... grande reconhecimento e orgulho nosso ter você com esse reconhecimento tão grande. Pois é, e para mim acabou sendo uma reafirmação de um propósito de vida que me escolheu, no final não fui eu que escolhi, ele me escolheu, e aí aumenta mais essa responsabilidade. E hoje, chego na GRI já, quer dizer, eu encerrei essa vida executiva agora no começo do ano, completando um ciclo muito bacana de 10 anos, e agora eu migro para trabalhar em comitês de sustentabilidade, em conselhos de empresas, e aí tem esse lado, vamos dizer, pelo movimento, né? E que é onde a GRI se encaixa, né? Eu sou presidente do Conselho Consultivo da GRI, também sigo como vice-presidente do Conselho do CDP, que é uma outra iniciativa importante de investidores. E a GRI, então, como você disse, ela é a referência mundial para se fazer relatórios de sustentabilidade, disclosure de informações sociais, econômico, financeiras, ambientais e de governança, né? A GRI, o ponto focal Brasil tem uma história muito bacana, porque a GRI, ela nasce em 1997, né, a principal instituição aí de standards de sustentabilidade reporting, e em 2007, a GRI, que tem sede em Amsterdã, resolve criar um projeto piloto de um hub nacional, e Brasil foi, então, esse projeto piloto. Então, é muito bacana que Brasil, hoje já são 7 hubs internacionais, e o Brasil foi o primeiro e super bem sucedido, redeado aqui pela Gláucia Terrio, que é uma grande profissional. E esse ano a gente monta um comitê consultivo, um conselho consultivo, e eu assumo a presidência, eles me convidam aí para assumir a presidência. A gente conseguiu fazer uma reunião antes da pandemia, reunião presencial desse conselho, e agora estamos aí virtualmente. Então, o que a gente tem aqui no Brasil, qual o objetivo que a gente tem? É melhorar cada vez mais a qualidade da transparência corporativa, né, dessas informações que as empresas prestam ao mercado, aumentar a qualidade, a comparabilidade e ter sempre um caráter multi-stakeholder, que a gente diz, né, trazer todas as visões para dentro dessa tarefa de melhorar a transparência corporativa. E aí, nesse contato que você tem, né, de GRI, com os diferentes hubs e com a matriz, como é que você compara as práticas que a gente tem aqui no Brasil do que é feito fora do Brasil? O que a gente pode ser referência, se a gente tem referência, o que a gente pode aprender e trazer para as organizações aqui no Brasil? Você sabe, Cris, que eu sempre digo assim, o Brasil, as empresas, o setor privado brasileiro tem uma posição muito boa, né, as empresas, e aí trago toda a experiência minha aí de 10 anos como presidente do Conselho Deliberativo do ISE, por exemplo, né, do Índice de Sustentabilidade, as empresas, elas querem fazer bem feito, e elas se colocam, e elas são pioneiras em muitas coisas, então, assim, eu participo de muito fórum internacional, e essa é uma pergunta que me fazem, assim, qual o segredo do Brasil, desse protagonismo nas questões de sustentabilidade? E aí eu sempre penso, né, para responder essa questão, assim, a gente tem um jeito, que eu acho que é muito brasileiro, de fazer as coisas em parceria, né? A gente compartilha, é muito comum no Brasil a gente pôr diversos representantes de organismos internacionais, PRI, CDP, GRI, Pacto, todos juntos dialogando, que é uma característica muito brasileira, né? É claro que esse é só um detalhe, mas que eu acho que fala muito. Então, eu entendo que, assim, a gente vai muito bem, sabe, na tarefa de lição de casa da sustentabilidade, o Brasil. Acho que a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz, a gente, claro, está sempre interagindo com os fóruns internacionais, a gente tem a Europa liderando muitas questões de investidores, né? A Europa se destaca nessa questão, eu acho que tem ali grandes think tanks de sustentabilidade, os investidores são muito ativos, é claro que a gente tem muito a aprender com isso, mas eu acho que a gente tem muito a ensinar também. Eu acho que a gente às vezes menospreza, né, as atividades, o mundo corporativo brasileiro tem muita coisa bacana, tem muitos empresários e donos que têm uma visão muito à frente, né, na vanguarda de sustentabilidade, é muito, muito bacana, né? É verdade, se a gente for falar do mercado de capitais, de novo, brasileiro, o índice do Brasil foi o quarto do mundo, o índice de sustentabilidade brasileiro, o ISE foi o quarto do mundo, né, e a Bolsa brasileira foi a primeira do mundo a aderir ao Pacto Global da ONU, é uma coisa que muitas pessoas incrível. Não sabem. Incrível, isso quando o Pacto Global queria ter uma bolsa, né, porque bolsa alavanca muito essas discussões, o Brasil topou isso, né, na antiga Bovespa, então acho que a gente tem muita história boa aí.
Então, é legal ver como é que todos esses mecanismos, né, das grandes instituições financeiras estão ajudando a direcionar os seus investimentos na forma correta, né, nos boards diversos, nas empresas com sustentabilidade, eles são certamente um grande vetor, né, para essa transformação. E aí estamos falando de sustentabilidade, a gente está aqui no meio, né, da quarentena, né, do coronavírus, trabalhando tudo remoto, as empresas rapidamente, algumas mais fáceis, outras com mais dificuldade, se ajustaram, talvez a adaptação tenha sido a coisa mais importante, né, que tem acontecido aí nas últimas semanas para rapidamente conseguir coordenar tudo, todo mundo trabalhando remotamente, carros nas garagens, menos trânsito, menos poluição, como é que o seu olhar, né, talvez forçado, né, que a gente teve que tomar, qual que é o seu olhar para olhar a sustentabilidade e alguns desses impactos, né, por exemplo, do nosso trabalho remoto, neste momento que a gente está vivendo tão diferente e desafiador? A gente está refletindo muito, né? Acho que todos nós tentando entender esse momento, vai passando por fases, né? E eu acho que essa reflexão ainda, óbvio, dura por muito tempo, mas seguindo a tua linha, eu tenho uma frase, Cris, que eu acho que se adapta a esse momento. Eu entendo que as questões de sustentabilidade, elas entram por 3 caminhos. Seja numa empresa, num board, na vida, o amor, a dor e a inteligência, eu costumo dizer. Então, o amor é aquele líder, assim como você, que acredita, que segue essas questões e coloca em prática. A dor é quando a gente perde, né? A empresa perdeu recurso financeiro por uma má decisão, ou uma questão de reputação, de imagem, então ela não quer mais passar por isso e adota essa agenda. Ou então a inteligência, que é na linha de que a gente sabe que é para lá que a gente vai, então vamos nos diferenciar o quanto antes. E eu acho que a gente está vivendo pela dor esse momento, né? A gente está percebendo, eu acho que a primeira questão que me vem é o quanto o mundo é interconectado, né? Eu acho que talvez o mundo da sustentabilidade seja o maior ganho das pessoas, das empresas, dos líderes entenderem que a gente não pode dividir mais o mundo, né? E é por isso que eu tenho usado muito a expressão, fiz até um artigo recente sobre isso, a expressão ESG, não mais ISD, né? ISD é muito usado como Environmental, Social and Governance, mundo afora, e o que eu estou propondo é o IESG, Economic, Environmental, Social and Governance, porque não dá para dividir, não dá para, né? E eu acho que essa é uma lição que esta pandemia está trazendo, a gente está percebendo na pele o quanto o mundo é interconectado. A gente está vendo, claro, alguns impactos como menor emissão de gases de efeito estufa, né, o ar melhor, as águas melhores e tudo mais, e ok, mas é claro que isto volta, né, este é um ganho temporário, mas que eu acho que talvez o principal é que ele nos ajuda a refletir, né, e isso também eu acho que é um ganho dessa pandemia, que as pessoas estão profundamente refletindo sobre o que a gente está vivendo e como será o depois, né? Será que os meus hábitos de consumo precisam continuar como eles eram, né? Então, eu acho que as reflexões vão, óbvio, do âmbito pessoal ao corporativo. E aí, né, você, a líder que vendo que essas questões estão em ebulição, né, e eu vi uma frase no Wall Street Journal, agora em março, numa matéria que eu tenho usado muito, que as questões sociais, ambientais, mudança do clima, de uma certa forma, você mesma falou de Davos, isso já vinha vindo, né? Graças a Deus, a gente está trabalhando há tanto tempo para que elas entrem. Então, a gente teve o ano passado a Business Roundtable, que é uma organização americana que reúne os principais CEOs, no final do ano falando que o propósito das companhias deveria ser além do propósito financeiro. Esse ano tivemos Davos, tivemos a carta do Larry Fink, que é o presidente da BlackRock Mundial, dizendo a importância da sustentabilidade, etc. Isso, de uma certa forma, vinha vindo. Mas a pandemia está mostrando que coisas que talvez a gente achasse que já estavam dadas, e não sei se estávamos prestando tanta atenção, como, por exemplo, seguro-saúde dos funcionários, uma questão das condições de trabalho remoto e de inovação, elas agora entram nessa equação também, né? Então, sem me alongar muito, mas no fim eu acho que a pandemia traz isso, quer dizer, novas peças para o tabuleiro, que as empresas vão ter que olhar e vão ter que compor, e o que eu estou sempre dizendo é assim, vamos ver qual vai ser o residual, né? O que de fato a gente vai conseguir reter. É claro que alguns comportamentos, algumas práticas voltam, é natural, o ser humano é assim, a gente sofre um choque e vai indo, mas de todos os sinais que a gente tem visto na área, e aí vindo fortemente, claro, da Europa, a linha do pós-pandemia é verde, né, vamos dizer assim,
usar o jargão, mas é numa linha do desenvolvimento sustentável, eu acredito muito nisso. Eu também acho que algumas coisas vão voltar e a gente volta, né, para as nossas zonas de conforto, mas já vi vários clientes falando exatamente isso. Para que eu preciso ter aquele prédio que eu tenho enorme se eu consigo, né, ter pessoas remoto, e também da forma que a gente está administrando a parte pessoal e profissional, né, e até também pela dor ou pela necessidade, a gente fez de uma forma intensa, mas a gente poder equilibrar um pouco mais esses aspectos, né, da vida pessoal, profissional, dá para fazer, dá para trabalhar e ver o filho, almoçar e jantar, e não precisar ir para o escritório, fazer, né, as coisas de casa. A gente está em tecnologia, então isso para a gente é muito normal, mas mesmo assim a gente nunca ficou tanto tempo, né? E a gente pensando na volta, eu falei, por que amanhã, se eu precisasse ir para o escritório, o que eu não consegui fazer daqui que eu precisaria ir para o escritório? Fora a parte humana e de aproximação, que a gente adora estar junto, mas de verdade, para os negócios, não é necessário mais. Então, essa reflexão é bem, bem importante, né? E olhando um pouco o Covid-19 para os 17 ODS, né? Você acha que vai impactar, vai trazer, vai afetar de alguma forma, vai, além dessa reflexão, acelerar alguma coisa, né, na nossa agenda? Então, a gente tem discutido bastante isso, né, Agenda 2030, ODS, é claro que também a gente é o compasso de espera sobre isso, sempre há uma dúvida da velocidade, né, quer dizer, agora com a pandemia, com o Covid, tem uma certa retração, né, as coisas, a gente, na verdade, já tinha uma certa, não dúvida, mas sempre uma preocupação, o quanto esses 10 anos serão suficientes para atingir os 17 ODS. Então, assim, há essa dúvida, que é a mesma dúvida do Green Deal europeu, né, quer dizer, o quanto rápido se implementarão as questões. Mas eu acho que, assim, é claro que tem alguns impactos, e saiu uma publicação da ONU bem interessante agora, em março, sobre impactos em ODS diretamente, né, eles viram 13 ODS que, obviamente, são diretamente impactados, mais impactados, eu destaco aqui para vocês 4, que são óbvios, 3, que é saúde e bem-estar, o 1, que é a erradicação da pobreza, o 10, que é a redução de desigualdades, e o 8, que é do crescimento econômico e trabalho decente. Então, esses 4 sofrem um impacto absurdo de cara, né? Então tem, mas de qualquer forma, assim, se mantém, né, lendo tudo que a ONU está publicando e falando, a reflexão a respeito, a mobilização para que a gente possa continuar nessa jornada e buscar realmente o atingimento dos ODS, e acho que esse olhar aí, as questões que eu tenho lido muito e tenho visto, essa reflexão de que, já que teremos que reconstruir muita coisa, um padrão econômico, e por que não já fazê-lo, trazendo inovação, trazendo, né, outras propostas. Então, eu acho que, assim, a gente tem impactos imediatos sobre a ODS, como tem impacto em tudo, mas a crença e o trabalho para que a gente tenha 10 anos muito frutíferos aí até 2030 se intensifica mais do que nunca. Então, alguns talvez se acelerem, outros sejam revistos. Mas eu acho que o que chama de atenção, acho que isso que é bem bacana. Talvez quem não estivesse olhando ou estivesse prestando menos atenção, começa a olhar com outros olhos todos os impactos que isso vai trazer na nossa vida, né? E acho que é um pouco dessa discussão que a gente tem falado, e tem pessoas que gostam mais ou menos da expressão do novo normal, mas você acha que tem esse novo normal para a sustentabilidade? Quais são, talvez, essas premissas, pelo menos principais, que vão ajudar a diferenciar a sustentabilidade nessas nossas agendas, né, dos principais líderes mundiais? Eu acho que você colocou muito bem, quer dizer, eu acho que essas questões, elas chegaram, né, muito fortemente aí pela percepção de que, de novo, o mundo é interconectado, a gente tem que tomar melhores decisões, né, melhores posições para frente. Então, o que eu penso do novo normal, lendo muito, e a gente está recebendo muita informação, todos os sinais são muito positivos, no sentido de se encaminhar para lá, né? A gente viu o G20 falando sobre isso, a gente viu o próprio European Green Deal reforçando essas questões, a gente tem CEOs, né, se unindo e clamando por essas questões juntos aos governos. Então, eu acredito que a agenda da sustentabilidade se fortalece, né? De novo, tem um residual, mas eu acredito que esse residual vai ser significativo, né?
Tudo indica para um fortalecimento disso. E aí eu tenho uma frase do Churchill, né, que eu tenho usado também bastante, da gente nunca desperdiçar uma boa crise, né? Então, eu espero muito que nós, como mundo e como humanidade, não desperdicemos essa crise, e acho que o caráter dela, por ser um caráter que lida com a pessoa, né, Cris, que é diferente de uma crise financeira, claro, crise financeira também chega nas pessoas, mas essa tem um caráter da saúde, da vida, né, eu acho que ela está tendo o poder de transformar intimamente as pessoas. E aí as decisões corporativas e governamentais tendem a ser melhores. Então, acho que esse novo normal de tudo que a gente olha tende a ser bastante positivo e mirando aí para uma sustentabilidade, entrando, de fato, como mainstream. Eu acho que você tocou coisa fundamental, eu também tenho uma crença grande de uma crise muito diferente, né? A gente que está um pouquinho mais de tempo na estrada, já passamos por todas as crises de real estate, commodity, às vezes é um segmento, às vezes é só, né, uma indústria, mas essa está tocando pessoas, né? Está tocando saúde. Então, acho que aí todo o resto é tudo consequência, é claro, está tudo amarrado, mas as decisões ficam um pouco mais inquestionáveis de qual que é a prioridade nesse momento, qual a prioridade a gente se manter seguro, e coloca em xeque, claro, vários dos nossos mecanismos que estavam quebrados e que nessa escala têm que ser revistos. Então não deixa de ser uma reflexão como sociedade, como governantes, como é que a gente vai colocar esse mundo de volta. Você escreveu um artigo muito bacana, né, falando, né, defendendo que a saúde psíquica deveria ser uma ODS transversal, né, e, enfim, né, que nos mantém ativos, eficientes, produtivos. E a gente aqui na SAP, praticamente na SAP Brasil, a gente tem falado já desde o ano passado em quebrar um pouco o estigma de saúde mental no ambiente corporativo, que ainda é pouco aceito e pouco comum você falar sobre esses temas dentro do ambiente corporativo. A gente tomou essa decisão no passado, estamos aprendendo muito e temos discutido como é que a gente traz o tema, como é que a gente ajuda a identificar problemas e dar ferramentas também para os líderes administrarem o tema de saúde mental, saber discutir, saber que todo mundo tem ou passa em algum momento situações complicadas. A gente ficou feliz de ter começado ano passado, que num momento como esse, tão desafiador, tão único, nos colocou pelo menos talvez um pouco melhor preparados como equipes, de continuar essa jornada e aprendendo e ter essa discussão muito aberta, né, junto com os nossos times. Me conta um pouco de onde veio essa tua ideia, e, enfim, como é que a gente pode fazer para ajudar a propagar, porque a gente também acredita que a parte de saúde mental é um fator fundamental, né, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia corporativo. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa, é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que tocar em assuntos mais difíceis, pena de ser atropelados por eles em algum momento, né? Então a gente tem que enfrentá-los e tem que tratá-los, né? Então, eu acho que assim, primeiro, o tema é cheio de vertentes, né? Você pode olhar para vários lados quando a gente fala de saúde mental. O que eu puxei no artigo, muito motivada, óbvio, por esse momento, é o quanto a nossa saúde psíquica tem que estar boa para tomar decisões, né? Então, eu fiquei pensando assim, todos nós isolados em casa, quantas vezes, né, Cris, eu imagino que você também acordou de manhã e falou, meu Deus, é tudo igual, né? De onde a gente tira a força para continuar bem? De onde a gente tira a força, eu não tenho filhos, mas para quem tem filhos, cuidar do filho, trabalhar e fazer. Então, eu fiquei pensando isso e fui fazer uma pesquisa dentro dos 17 ODS, aonde isso aparecia, né? A gente tem o ODS 3, né, de saúde e bem-estar, e tem uma meta na meta 3.4, mas ela é genérica, né, promover a saúde mental. Aí eu fiquei pensando isso, eu falei, olha, para atingir qualquer um dos ODS, se você não está bem psiquicamente, mentalmente, você não consegue fazer. Então, a minha vertente foi muito dos tomadores de decisão, das pessoas que estão articulando tudo isso, e aí você tem N formas, quer dizer, você pode também olhar para a saúde mental do ponto de vista de políticas públicas, né? Quer dizer, que tipo de política pública promove uma saúde mental e dialoga com programas corporativos como esse que vocês desenvolveram, né? Então, acho que é isso, quer dizer, o meu olhar é muito da pessoa por trás de qualquer iniciativa, né?
o quanto a gente precisa estar bem para poder fazer tudo o que a gente faz, né? Foi essa a ideia do artigo, a ideia é que a gente possa propagar e falar mais sobre isso mesmo e trazer essas visões, né? Do quanto, no fundo, né, Cris, somos pessoas. Né? E eu acho que aí, só dialogando até com uma pergunta tua anterior, uma das coisas que eu acho que a pandemia está trazendo é a gente estar mais se humanizando mais, né? A gente vê a casa das pessoas, a gente vê o filho que passa, né? A gente estava conversando da furadeira do vizinho que toca. Isso é o mundo. Eu acho que as pessoas estão um pouco menos preocupadas em imagem, ou deveriam estar, né? Em imagem, em posição, em ego, e a gente se aproximou aí do ser humano. E aí a saúde mental e a saúde psíquica é base para qualquer coisa. Então essa foi a minha ideia ali. Não, fantástico, porque acho que é isso mesmo, né? A gente está mais humano. Eu acho que a gente viu tantos exemplos, né, de solidariedade, colaboração, de empresas que são concorrentes se juntando dentro de um propósito que é muito mais amplo, mais bonito, mais relevante nesse momento, né? Então acho que se tem grandes aprendizados, que a gente continue com isso, né? São coisas que afloram, né, em momentos como esse de crise, mas que a gente possa levar isso, né, daqui para frente. Uhum. Eu gostaria de finalizar, talvez, com uma pergunta, não sei se simples ou complexa, mas só para entender para onde vai essa sua cabeça tão inovadora, de vanguarda. Qual que é o seu próximo propósito, Sônia? O que é o teu próximo sonho, para a gente poder roubar um pouquinho do seu aprendizado? Eu vou compartilhar com você, com todos os seus seguidores, aí um insight que eu tive sobre mim, quando eu estava a caminho da COP15 em Paris, né, aquela conferência mundial, e seria uma COP, acho que é a 15, se eu não estou enganada, e uma COP muito importante, né, em Paris foi feito o Acordo de Paris, então quando nós da área de sustentabilidade, quando estávamos indo para lá, a gente estava mexido assim, né, as coisas pudessem dar certo. E eu não tenho filhos, né? Eu sou casada, vou fazer 27 anos de casada, mas eu não tenho filhos. Nós não temos. E aí eu tive o seguinte insight: eu não tive filhos, mas eu trabalho para deixar o mundo melhor para os filhos do mundo. Então, acho que é isso. Acho que o meu propósito no fim acabou, como eu falei, ele me escolheu, né? É isso que me move, é poder fazer pontes, né, entre organizações, entre pessoas, entre empresas, com tudo que eu vivi, com tudo que eu tive o privilégio de viver, porque eu acho que a gente tem que ser muito grato, antes de tudo, né? Quer dizer, eu acho que ninguém está por acaso em nenhum lugar, em nenhuma situação, e a gente tem que aproveitá-la ao máximo. Sou muito grata pelas oportunidades que eu tive, e espero poder continuar tentando fazer uma diferença, tentando inspirar, e tenho como grande inspiração a minha mãe, que também já partiu, mas tenho certeza que ela sempre me inspira aqui no caminho. É isso, tentar trabalhar por um mundo melhor. Nossa, primeiro, gratidão por você estar dividindo, né, teu aprendizado. Com certeza sua mãe, onde está super orgulhosa, né, de ver esse legado que ela deixou em você e ver como é que você está generosamente dividindo esse aprendizado com tanta gente, né, não só aqui nesse nosso bate-papo, mas para eu que estou acompanhando um pouco o tema e a referência que você dentro da indústria, dentro dos diferentes segmentos, que você siga deixando esse impacto, né, nas organizações que você está tocando. E queria te agradecer, é uma gratidão enorme ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai estar inspirando um montão de gente que está entrando e que vai começar a perceber o impacto e a importância do tema para essa continuidade. Meu muito, muito obrigada para você. Cris, eu que agradeço a oportunidade, o carinho, o espaço, e te dizer que você é uma CEO que nos inspira. Quando a gente tem uma líder que toma atitudes e faz como você faz, você pode ter certeza que para a gente volta em dobro. Aí a gente fala, não, vai dar certo, porque a gente tem pessoas, o poder da caneta, que a gente diz no Pacto Global, né? A gente tem uma coisa que aceita essa caneta, né? Quem tem o poder da caneta de usar. Então, parabéns a você, SAP, porque é incrível o trabalho, a mobilização e a inspiração. Muito obrigada. No final, a gente é feito de pessoas, a tecnologia é muito boa, mas o que faz a diferença são as pessoas. Muito obrigada por essa contribuição e agradeço a quem está acompanhando esse nosso bate-papo do Cris Convida. Começou com uma brincadeira, mas está cada vez mais bacana e está sempre com muitas ideias e inspiração, que a gente possa seguir se inspirando. Muito obrigada, fiquem bem, fiquem salvos. Tchau, obrigada. Tchau.